Presta muito bem atenção nesse vídeo, porque nele eu trago 7 sinais. 7 sinais de que o seu homem pode estar te traindo. Eu sei, é um assunto muito delicado, eu não gosto muito de falar sobre esse assunto, né? Porque é um assunto sério, delicado, mas não deixa de ser um assunto no qual é uma utilidade pública, para que você possa identificar alguns comportamentos que estão acontecendo, algumas coisas que estão acontecendo no seu relacionamento. Portanto, vem comigo, eu sou Alan Felipe, especialista em relacionamentos, desenvolvimento pessoal e comportamento humano desde 2012. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se inscreve no canal, ative o sino, deixe seu like, compartilhe e também comente. É sempre bom a sua interação. Descubra agora o caminho para a vida renovada. Com o e-book Os 3 R's, Renunciar, Recomeçar e Restaurar. Um livro digital repleto de técnicas, exercícios e estratégias poderosas. Nele você aprenderá a renunciar ao passado, recomeçar com confiança e restaurar o seu coração. Liberte-se do sofrimento, fortaleça-se e empodere-se. E tenha um futuro cheio de felicidade. Adquira agora os 3 R's e transforme a sua vida. Antes, eu tenho aqui 2 recados importantes. O primeiro recado é o seguinte: esse vídeo não tem nenhuma intenção de difamar, de destruir a imagem masculina, como eu já escutei muitas vezes nos vídeos que eu coloco, que eu faço apenas para as mulheres. Tem muito cara que fala, esse vídeo aqui destrói a nossa integridade, acaba com os homens. Vamos lembrar que eu sou homem, né, galera? Que eu também sou do sexo masculino e que eu não estou de nenhuma forma querendo destruir o meu próprio gênero. Pelo contrário, eu estou ajudando pessoas a identificarem problemas e saírem deles, né? Então, você que acha que essas coisas, bora amadurecer, né? Porque é o melhor que se fazer. E o segundo assunto é o seguinte: analise bem cada ponto colocado aqui, porque muitas vezes existe um sinal, mas esse sinal não quer dizer tudo. Pode estar acontecendo um sinal, 2 sinais, mas muitas vezes não quer dizer que ele esteja te traindo. Portanto, analise direitinho, você é uma mulher sábia, então vai saber identificar sinais e realmente com sabedoria saber o que fazer, ok? Então, Alan, quais são esses 7 sinais? Eu quero saber. Vamos lá. O primeiro sinal é mudança drástica de comportamento. Gente, por mais que o homem, muitas vezes ele traia de uma forma velada, ou seja, o cara tá te traindo e ele esconde debaixo dos panos, ele consegue esconder por algum tempo, muitas vezes ele vai dar sinal. E um desses sinais é justamente essa mudança drástica de comportamento. Vou te dar aqui alguns exemplos, né? O clássico comportamento do cara que não chegava atrasado em casa e de repente ele começou a chegar atrasado em casa. Não tô falando de 2 vezes, 3 vezes, mas isso já virou uma coisa rotineira. Ou aquele cara que não saía, de repente começou a sair todo final de semana, sai sem você, ou ele saía com você, agora ele não quer mais sair, né? Ou seja, são mudanças drásticas, coisas que ele não fazia, agora passou a fazer. Como eu falei no começo do vídeo, é necessário analisar. Muitas vezes o cara teve uma mudança drástica porque ele precisou ter uma mudança drástica por conta de trabalho, por conta de alguma coisa e tal, mas é necessário analisar. Porém, se essa mudança é drástica e esse cara não consegue de forma alguma uma explicação convincente disso, pode ter alguma coisa errada por trás. E, portanto, como eu falei no começo, seja sábia, né? Analise direitinho, não fica neurótica com isso, mas analise para que isso possa ser resolvido. E essa mudança drástica de comportamento vai atrair a segunda atitude, o segundo sinal, que é a distância emocional. Vocês estão distantes emocionalmente. Obviamente que em algumas etapas do relacionamento, há sim uma certa distância emocional, há um esfriamento, mas o esfriamento da traição é diferente. Vou te dar aqui alguns exemplos. A distância emocional da rotina, por exemplo, é uma distância no qual os dois conseguem conviver, conseguem conversar, os dois conseguem dialogar, só que aquele sentimento ele esfriou por causa do tempo, né? Mas os dois conseguem conviver numa boa, os dois conseguem conviver muitas vezes sem briga, né? Quando o cara ele tá com algum problema que é outro motivo da pessoa também se esfriar, eu já passei por isso, eu sou casado, já aconteceu isso comigo, né? Quando eu tive problemas na minha vida, problemas de saúde, problemas financeiros, o homem ele fica com pensamentos aleatórios, fica preocupado, e isso também gera também um distanciamento, porque ele está focado em outras situações, está deixando ele um pouco incomodado, mas mesmo assim ele consegue dialogar, ele consegue demonstrar sentimento, ele consegue pedir ajuda da namorada, da esposa, da noiva, enfim. Mas quando o cara ele está traindo, ele não faz isso.
esse distanciamento é um distanciamento no qual ele fica completamente diferente. Aquele negócio, fulano mudou, a cabeça dele mudou completamente. Por quê? Porque a cabeça dele realmente está em outra pessoa. Ele não consegue demonstrar sentimento. Muitas vezes, até mesmo quando a mulher pede para ele demonstrar sentimento, ele fica com raiva. Por quê? Porque dentro dele tem uma luta interna gigantesca. Tipo, eu não quero ficar ao lado dessa mulher, né? Eu não sei nem o que eu estou fazendo ao lado dela. O cara não diz mais que te ama, né? O cara não diz mais nada, absolutamente nada. O cara te trata como indiferente, como a comum, como a qualquer. E esse é o grande problema, entendeu? Então esse é o segundo sinal, é essa distância emocional. O terceiro sinal é segredo com isso aqui, ó. Com os aparelhos, dispositivos eletrônicos, com celular, com notebook, computador, enfim. Uma coisa que obviamente que eu concordo é que todo mundo deve proteger sua privacidade, todo mundo deve proteger, né, o seu celular, porque o celular é algo íntimo, né? Celular e escova de dente, cada um tem o seu. Mas tem a galera que fala o seguinte, mas eu não concordo que o outro tenha acesso do celular do outro, é muita intimidade, invasão de intimidade. Cara, pra que intimidade maior do que o sexo, vocês dormirem juntos, caso vocês sejam casados? Que intimidade, o que é um celular? Obviamente que o celular é sim uma coisa pessoal, mas se trata de casal, já é compartilhado. Mas, obviamente, tem muita gente que não gosta, que mexe no celular. Minha esposa tem acesso ao meu, eu tenho acesso ao dela, enfim, não tem nada pra esconder, que não deve, não teme. Mas, quando se trata de apego, né? Cara, todo o tempo escondendo o celular, não mexe no celular, isso aqui vira já uma coisa bastante valiosa para ele, porque alguma coisa pode estar errada, né? Mensagens com outras mulheres, acesso a material pornográfico, né? Ou seja, muitas coisas. Eu sei sim que o homem ele quer ter o seu espaço, né? Eu sou homem, posso dizer isso. Eu quero ter meu espaço, eu tenho o meu espaço, né? Tem coisas que eu acredito que sejam só minhas, mas não tenho problema nenhum de eu compartilhar isso com minha esposa às vezes, não tem problema nenhum. Mas quando o cara começa a esconder isso aqui demais, coloca senha e tudo, fica completamente protegido como se fosse um cofre de banco, né? E ele não compartilha com você, alguma coisa pode estar errada. Ele apaga histórico, ele apaga mensagens, apaga histórico de chamada, ou seja, alguma coisa pode estar errada, né? Portanto, presta muito bem atenção nisso daí. E o quarto sinal, eu puxo lá do segundo, né, que é da desconexão emocional, que é a falta de intimidade. O casal que para do nada, o cara não te procura mais já faz muito tempo, né? O cara que simplesmente já tem meses que não te procura, o cara que já não olha você com os mesmos olhos que olhava no começo, não tem mais atração por você, ou então o cara que acontece da seguinte forma, essa mudança súbita, ele passa um tempo sem olhar para você e de repente ele vê como louco, animal, repetidamente atrás de você, ou seja, essa oscilação, porque ele querendo compensar a culpa do tempo no qual ele ficou sem ir atrás de você. E tem muita mulher que chega pra mim e fala o seguinte, Alan, eu descobri que meu marido me traía porque a gente tinha uma intimidade, a gente tinha uma certa rotina sexual, de repente essa rotina esfriou, ele esfriou completamente, ele não me procurou mais, por mais que eu cuidasse de mim, por mais que eu chegasse a ele não me procurou mais, depois eu descobri que ele estava me traindo com outra mulher. E geralmente é isso, né? Obviamente que, como eu falei agora há pouco, é necessário analisar o porquê isso está acontecendo, como eu falei lá no começo, da questão dos problemas, das rotinas, isso pode acontecer. Mas, quando se trata de traição, o cara te olha, como eu já falei, de uma forma diferente, muitas vezes com nojo, uma forma do qual ele não costumava te olhar. Essa é a realidade. Portanto, analise isso daí. Geralmente, a mudança de hábito, de intimidade, pode indicar, sim, traição. O quinto sinal são mudanças de interesses sociais. Eu falei um pouquinho sobre isso lá no começo do vídeo, sobre a mudança de comportamento, mas esse daqui é o seguinte, ele passa mais tempo fora de casa do que com você, mais tempo com os amigos do que com você, mais tempo com novos amigos do que com você, ou seja, parece que você não tem mais importância para ele, ele sai mais sem você, você não é mais, entre aspas, bem-vindo, ele não tem mais prazer em sair com você, em te levar para os lugares, ele sempre vai sozinho. E por conta disso pode ser que exista uma vida social secreta. Agora nessa questão aqui, é sim um pouco estranho. Poxa, você tem uma namorada, você tem uma noiva, você tem uma esposa, né? Você sai uma vez sozinho, duas vezes sozinho, mas
virar rotina, deixar sempre a pessoa fora dos seus planos, né, isso é um pouco estranho. Portanto, essa mudança de interesse social também pode ser um sinal. O cara esquece completamente de você e vai viver na farra com os outros. Pois é. O sexto sinal é a mudança de cuidado pessoal. Aquele cara que muitas vezes era um pouquinho desleixado, de repente ele começa a se arrumar do nada, começa a sair mais cheiroso pro trabalho, começa a sair mais cheiroso, né? Como eu acabei de falar agora há pouco, né? Na interação social com os amigos, se arruma completamente. Com você ele saía, não se arrumava de forma alguma, saía todo desleixado, agora ele se arruma direitinho. Obviamente, como eu acabei de falar e falo sempre, que você não pode criar essa neura. Muitas vezes o cara só quer se arrumar, ficar melhor, como diz algumas pessoas, ficar mais estiloso, mas vamos lembrar que eu tô falando aqui de mudanças drásticas, ou seja, o cara que não se cuidava, o cara que não tava nem para a parede, de repente começa a sair de uma forma, né, mais estilosa. Pode ser também sinal de traição. Vamos finalmente ao sétimo sinal, que é a falta de transparência. O que seria essa falta de transparência? O cara simplesmente não quer que você saiba da rotina dele, do dia a dia dele. Aquela pergunta, como é que foi teu dia? Quando a pessoa chega em casa, geralmente eu pergunto para minha esposa, a esposa pergunta para mim, como é que foi teu dia? Eu respondo como foi, compartilha o dia, né? Principalmente as mulheres gostam de compartilhar o dia, né? Só que não existe mais transparência. O cara não tá mais a fim de discutir a vida dele com você. Você pergunta para ele, né, como é que foi o dia dele. Não, simplesmente foi bom. Aí fica assim mesmo, porque existe essa guerra interna, como eu falei agora há pouco, essa guerra interna dentro dele. Essa guerra impossibilita dele ter algum tipo de emoção, de sentimento por você, porque a cabeça já está lá no outro lado, o coração já está lá no outro lado, começou a se enraizar lá, entendeu? Mais que um dia ele se arrependa disso, né? Mas a pessoa ela fica cega. Vamos lembrar que aquela paixão tal da química deixa a pessoa cega. Então, essa guerra dentro dele, né, essa fuga da realidade que existe dentro dele, né, não deixa eles compartilhar como compartilhavam antigamente, né? Infelizmente é assim. Então nós falamos aqui sobre esses 7 sinais, analise direitinho, como eu falei no começo, analise, seja sábia, que ao confrontar o seu parceiro, quando eu falo confrontar, tentar entender a situação, não é confrontar com briga. Eu recomendo que quando você for confrontar com ele, você tenha cautela, seja cautelosa e escolha o momento adequado para resolver essa situação, para ter uma conversa clara e direta, uma conversa no qual vocês possam resolver. Muitas vezes você está aí achando que ele está te traindo, vocês estão discutindo, vocês querem discutir a relação no fogo. Não vai resolver assim. Um momento adequado, onde os dois estão com a cabeça fria, é o melhor se fazer. Pode ter uma hora que ele possa sim baixar essa bola e realmente explicar o que está acontecendo. Ok? Mas seja cauteloso e tudo vai dar certo. Gente, muito obrigado por tudo. Eu espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, se inscreva no canal, ative o sino. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Descubra agora o caminho para a vida renovada. Com o e-book Os 3 R's, Renunciar, Recomeçar e Restaurar. Um livro digital repleto de técnicas, exercícios e estratégias poderosas. Nele você aprenderá a renunciar ao passado, recomeçar com confiança e restaurar o seu coração. Liberte-se do sofrimento, fortaleça-se e empodere-se. E tenha um futuro cheio de felicidade. Adquira agora os 3 R's e transforme a sua vida.